Hoje eu vou falar sobre o tema controle financeiro nos negócios locais. Vou fazer uma análise de como que acontece hoje o controle financeiro nos negócios locais. Primeiro, eu quero fazer uma reflexão de como que é o dia a dia dos negócios locais. Então, um pequeno negócio que está classificado como os negócios locais, normalmente é uma empresa que tem um empresário que faz muitas coisas. Eu costumo dizer que o empresário dos pequenos negócios é um empresário multitarefas, né? Um empresário que ele compra, ele vende, ele que organiza os processos, ele que controla a gestão financeira, faz os pagamentos, tem um relacionamento com o cliente, com o fornecedor. E muitas vezes a pequena empresa, não tem pessoas para dividir muitas tarefas. Então, o número da equipe é bem reduzida e isso faz com que o empresário tenha muitas coisas para fazer. E o que acontece normalmente nesses casos é que a gestão financeira ela acaba sendo feita muito pelo controle do empresário, com uma centralização, né, das atividades, e muitas coisas acabam sendo feitas de memória. É aquele velho costume de dizer que faz um controle de cabeça. O empresário gerencia o que vai pagar, gerencia o que vai comprar, e ele tem a experiência, né, tem a expertise, e aí faz esse controle de cabeça, vamos dizer assim. E o que acontece quando é assim? Muitas informações, muitas coisas que acontecem no dia a dia acabam ficando sem ser analisadas, porque numa gestão onde eu trabalho e eu faço o controle apenas de cabeça, sem ter realmente as informações pontuadas, analisadas, eu corro o risco de não estar verificando tudo, de não estar vendo tudo que envolve o negócio. E aí eu não tenho mapa de tudo que está acontecendo. Então o controle financeiro acaba sendo meio que focado no caixa, basicamente. Porque como o empresário está controlando as informações com base na experiência, ele acaba fazendo aquilo que está próximo do dia a dia, né? Verifica o que tem para pagar no dia, verifica o que tem a necessidade de compra e considera ali a experiência para fazer. Mas como que poderia ser, né, diante desse cenário, dentro dessa dinâmica que é a gestão do pequeno negócio, com esse empresário multitarefas, né? Como que poderia ser? O interessante é que tenha controles pontuados, que tenha informações registradas, né? E por que é importante ter informações registradas? Vamos tentar pensar como que isso cabe dentro do pequeno negócio. Quando a gente tem informações do que está acontecendo, o que realmente está sendo pago, o que realmente está sendo comprado, é importante entender se há desperdício, né? Dá para visualizar se tem desperdício na empresa e também dá para evitar desperdícios, né? Então tem muita coisa no dia a dia que, se a gente não controla, acaba tendo excessos, né, de gasto, de consumo. Isso é bem comum na nossa vida, né? Se você pega um valor em dinheiro, por exemplo, e você tem no bolso e você não faz o controle do que você vai comprar, o que você vai fazer, pode acontecer de você passar o dia, por exemplo, com R$100 no bolso, chegar no final do dia você nem lembrar exatamente com o que foi que você gastou, né? Então esse mesmo princípio se aplica na empresa. Então quando você não tem tudo muito controlado, pode acontecer de ter pequenos gastos, pequenas despesas que no final de um período, de um mês ou de um ano, tem um volume grande. Então assim, acaba sendo um desperdício, porque é uma despesa, um custo que poderia ter sido evitado, né? Uma das coisas interessantes disso é que, às vezes, quando eu começo um trabalho numa empresa, uma consultoria, o empresário às vezes fala para mim: olha, eu trabalho bastante e aí, Suzy, eu não tenho Prolabore, eu não tenho dinheiro aqui, eu não tiro nada, eu só trabalho muito e eu não sei o que acontece. Quando a gente começa a fazer o controle financeiro, a gente começa a pontuar o que realmente está acontecendo na empresa, a gente começa a perceber que tem uma série de despesas, uma série de gastos que acontece, que o empresário tem no dia a dia, mas como ele não contabiliza, ele não percebe que está acontecendo isso. Ele gasta, às vezes, com coisas da família, com coisas do dia a dia, como são valores pequenos, isso acaba passando despercebido, né? Então, não ter tudo controlado
é um problema para não conseguir visualizar esse desperdício ou essa falta de controle, porque não foi programado, e pode faltar dinheiro, né, em determinado período de tempo. Então, uma das coisas mais importantes de ter tudo controlado é a questão do desperdício. Outra coisa importante também é que quando você tem tudo controlado, você consegue medir como que está o fluxo de trabalho da empresa. Porque o controle financeiro, ele vai além da questão de controlar as despesas, né? De controlar os custos. O controle financeiro, ele traz informações como se fosse um mapa. Eu costumo dizer que a base da gestão do negócio, e isso também se aplica ao pequeno negócio, é realmente ter o entendimento de toda a dinâmica, né, do negócio, toda a dinâmica da empresa. Então, tudo que a empresa está fazendo, o que ela está comprando, o que ela está vendendo, como que isso está acontecendo no dia a dia. E aí, o que acontece é que se você não tem esse mapa, você não tem essa visualização, você não consegue entender tudo que está acontecendo. Então, é importante entender essa dinâmica, né? Então, um dos princípios da gestão financeira é realmente ter tudo pontuado para gerar informações, porque qual que é a base, qual que é aquilo que é essencial no dia a dia de uma empresa? É a informação. Quando você tem informação, você sabe o que está acontecendo, então você consegue gerenciar a informação para tomada de decisão. Então o controle financeiro, ele traz isso, ele traz esse mapa, ele traz esse entendimento de como que é o dia a dia da empresa, ele controla o dia a dia do negócio, e aí é possível entender se está correto o processo de trabalho, se as coisas estão acontecendo da forma correta, porque controlar não quer dizer que eu vou só controlar o caixa. Controlar, em termos de controle financeiro, é controlar toda a dinâmica de negócio. E para isso, precisa de processos bem definidos. Esses processos vão ajudar na elaboração de relatórios, para entender, né, tudo que envolve essa dinâmica de contas a pagar, de contas a receber, de gestão de estoque, para entender qual é realmente o custo do negócio, qual que é o custo operacional da empresa. E interessante que esse mapa, que o controle financeiro ele permite, né, para o empresário, vai fazer entender também qual que é a necessidade, por exemplo, de mudanças de processos, e ainda a necessidade de mudanças de alguns investimentos, de algumas estratégias, né, de como a empresa está trabalhando para que ela possa melhorar os resultados, né? Porque além do controle financeiro dar essa base de entendimento do negócio, ele contribui para entender o resultado do negócio. Então ele vai fazer com que a empresa tenha realmente o controle, vamos dizer assim, do começo da operação, desde quando ela abre as portas até quando ela fecha o movimento bancário no final de um mês, né? Entender essa movimentação, né? Será que a empresa realmente está vendendo o potencial, dentro do potencial dela? Será que a empresa está recebendo dos seus clientes os valores devidos? Será que o custo operacional é o custo ideal? Será que dava para mudar, reduzir algum custo? Será que o lucro que a empresa está tendo é o ideal? Então tudo isso, todas essas perguntas, elas são respondidas quando a gente tem as informações do controle financeiro. Então ele é a base, ele é o fator principal para que a gente consiga entender como que é a dinâmica de negócio, né? Agora, como que é possível aplicar isso no dia a dia? Considerando que hoje os empresários, eles trabalham multitarefas, né? Desenvolvem muitas coisas e muitas vezes nem tem tempo para fazer isso, não tem uma estrutura de apoio de pessoas para fazer esse controle. O ideal é que se faça um planejamento. Eu vou dar uma orientação que eu acho que ela é válida para qualquer tamanho de negócio, né? Seja ele pequeno ou um micro negócio. Mas o que é importante é parar um tempo para pensar como que você pode controlar isso. Seja com o uso de planilha, seja com o uso de software, mas como é que você vai reunir essas informações do seu negócio? Como é que você vai organizar as informações do seu negócio para gerar informações depois, né? Como é que você vai organizar esses dados do dia a dia para gerar relatórios depois, para que você possa analisar esses relatórios e tomar decisão? Então, uma das coisas principais é parar para pensar como fazer isso. Eu sempre oriento para definir um dia da semana, um horário
disponível para se dedicar a isso. E quando eu falo parar para se dedicar a isso, não é simplesmente fazer anotações do tipo, eu vou fazer anotação de toda a movimentação do meu caixa ou a movimentação do banco e saber o que eu paguei, o que eu tenho que pagar. Não se trata disso. Se dedicar ao controle financeiro é realmente parar para olhar o que está acontecendo na sua empresa. Já parou para pensar, por exemplo, hoje, primeiro dia de um mês, você trabalhou o dia todo. O que você fez hoje? O que você comprou? O que você vendeu? O que você pagou? O que você tem a pagar essa semana, esse mês? Qual a perspectiva que a sua empresa tem em relação às vendas desse mês? Isso é o controle financeiro. Na verdade, o controle financeiro é uma rotina da gestão financeira, né? Ele é a base que dá o passo a passo de como ter os dados, ter as informações para poder fazer análise financeira. Então, quando é que você para fazer esta análise? Quando é que você dedica o seu tempo para entender essa dinâmica das coisas que estão acontecendo no dia a dia? Então, é importante ter esse tempo para se dedicar a isso, né? Eu sei que tem algumas pessoas que, principalmente na micro e pequena empresa, né, que trabalham, mas não tem assim aquela vontade de, ai, que legal, agora eu vou parar para ver os meus números, né? Agora eu vou parar para fazer o controle financeiro, fazer anotações de dados, do que eu tenho para pagar e receber. Normalmente isso não acontece. As pessoas estão mais, os empresários, né, empreendedores estão mais envolvidos com a dinâmica do negócio, né? O que está comprando, o que está vendendo, a satisfação do cliente, de ter o produto disponível, de ter condições de pagar as contas. Só que juntar esses dados todos para fazer análise é importante, porque é isso que vai te dar a perspectiva estratégica da sua empresa. Então, parar para pensar, parar para organizar isso, vai ser o primeiro passo para que você possa olhar para saber se você realmente está controlando todas as etapas, né, do trabalho na sua empresa. Porque a segunda coisa importante no controle financeiro é registrar todos os eventos econômicos da empresa. E aí, quando eu digo todos os eventos, eu estou falando de tudo que a empresa assume, né, de compromisso, seja com o cliente, seja com o fornecedor. E aí, esses registros, eles precisam contemplar o que já foi liquidado, vamos dizer assim, o que você já comprou, pagou, o que você vendeu e recebeu, mas também o que vai acontecer no futuro, né? O que você tem a comprar, né? O que você tem, qual a necessidade de compra para o seu estoque, para quem trabalha com estoque, o que você tem a pagar, né? Qual a perspectiva de contas a pagar para os próximos dias, próximos meses? Qual que é a perspectiva de venda para os próximos dias, para os próximos meses? Então, o controle financeiro vai te dar essa base. Agora eu pergunto, será que a forma como você está registrando os eventos do negócio, você está registrando tudo isso? Ou parte disso? Se estiver registrando tudo isso, tranquilo, porque isso quer dizer que você tem uma base para gerar essas informações, para montar o mapa financeiro, digamos assim, do seu negócio. Mas se algumas desses exemplos que eu dei, se alguma dessas áreas não estão sendo realmente organizada e controlada, pode ser que algumas informações não estão sendo processadas. Isso quer dizer que você não tem registro. Se você não tem registro, as chances de você ter problemas, as chances de você estar tendo desperdícios pode acontecer, né? Ela é assim, é um risco que você está correndo. E você pode não ver para modificar isso, você pode não estar atento para modificar isso. Então, entender, olhar para tudo isso vai te dar base para que você possa organizar as informações, para que você possa ter tudo pontuado para mudar, né? Então, esse é o outro passo. E, por fim, gerar os relatórios devidos na sua empresa para que você tenha as informações corretas no tempo certo para a tomada de decisão. Agora, para que você tenha relatórios, você vai precisar fazer esse controle financeiro, esses registros, essas informações, eles precisam estar organizadas diariamente. Então, a frequência é uma premissa para que você realmente tenha informação no tempo certo para a tomada de decisão. Então, aquela questão de que, eu sou o dono, eu sei o que está acontecendo, eu tenho experiência, então tem muita coisa que eu tenho na cabeça e aí vai dar certo, né? Vai funcionar. E aí vai guardando alguns documentos importantes, outros nem gera documentos, né? Deixa ali para
só na memória para fazer uma anotação depois. E aí, quando para pensar, talvez uma vez por mês ou a cada 15 dias, faz uma anotação dos principais pontos, que não vai ser 100% correto, que não vai ter 100% a realidade do negócio. Então, pare para pensar. O que você pode fazer para que você tenha tudo isso organizado diariamente, para que você tenha informações nas mãos? Porque o empreendedor, ele precisa estar focado em organizar, né? Organizar todas as informações. Ele precisa estar preocupado em planejar as coisas, o que está acontecendo, como está acontecendo. Agora, o controle em si, o registro dos dados, o registro das informações, não precisa necessariamente, aliás, o ideal é até que não seja você mesmo fazendo. Então, eu te convido a parar para pensar, quem na sua empresa pode te ajudar nisso? Com quem que você pode contar? Porque o fato de você ter uma pessoa que ajude você a fazer os registros, a gerar informação, não quer dizer que você vai perder o controle, né? Muito pelo contrário, vai te dar tempo, te dar fôlego para que você possa pensar como um investidor, porque é o que você é, né? Na sua empresa você é o grande investidor de tempo, de dinheiro, de uma série de coisas que estão aí criando valor para os seus clientes. Então, ter as informações para a tomada de decisão é a base para que você desempenhe o seu papel de fato, que é gerenciar e criar estratégia. Então, vamos parar para pensar um pouquinho em como melhorar tudo isso, né? E aí, depois que você tem as informações, aí sim, aí vem as estratégias de como pensar em melhorar lucro, de como pensar em ampliar o negócio, o que fazer para reduzir custos, né? Para melhorar os resultados e assim sucessivamente. Mas pensar nessa base de informações, pensar nessa base de dados é importante para que você realmente tenha a infraestrutura, vamos dizer assim, de relatórios bem montada, bem organizada, para que você possa tomar decisão. Então eu te convido a fazer essa análise, né, a parar para pensar nessa organização e a partir daí mudar os resultados do seu negócio. Então, o que eu gostaria mesmo é que todo empresário parasse para pensar é que não é porque é um pequeno negócio que as estratégias da administração não podem ser implementadas. Muito pelo contrário, eu costumo dizer que no pequeno negócio é até muito mais fácil aplicar as ferramentas da administração. Por quê? Porque o volume de negócio é menor. Então, é mais fácil aplicar, é mais fácil entender, é mais fácil medir o resultado. Então, dá sim para ter uma administração profissionalizada, dá sim para contar com ferramentas, existem inúmeras ferramentas que podem facilitar para que você, empresário, tenha mais fôlego, né? Para que você, empresário, seja realmente um estrategista de negócio, ok? Bom, então é isso, essa é a dica de hoje. Eu, a partir de agora, vou estar aqui presente, trazendo algumas dicas, algumas informações para poder colaborar com a gestão do seu negócio, ok? Então, faça seus comentários, se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que você gostaria que eu falasse um pouquinho mais, fique à vontade para colocar aqui nos comentários, tá? E conte comigo, bora crescer, vamos fazer essas empresas terem resultados excelentes e principalmente serem lucrativas, ok? Até mais!